mudanças, lutas desafios, e muito amor. filhos. Está no ar Vamos falar de educação? Com elementos da logosofia e da pedagogia logosófica. Olá! E aí? Vamos falar de educação? Vamos, eu estava morrendo de saudades. Afinal, já faz muito tempo que a gente não está por aqui, não é, Rafa? Muito tempo. Na primeira temporada, nós conversamos muito sobre muitos ensinamentos para a gente educar a nós mesmos. Na segunda temporada, apresentamos recursos da logosofia e da pedagogia logosófica para que a gente pudesse educar os nossos filhos. E agora, Paula, sobrou alguma coisa para a gente conversar nessa nova temporada? Será que a gente tem alguma coisa interessante ainda para a gente falar? Mas a gente vai trazer um assunto que eu acho que a gente vive desde o momento que a gente nasce, ou talvez até antes disso, já desde a gestação. A gente está em uma constante luta e superação pela vida. Então, na terceira temporada do Vamos Falar de Educação, nós vamos falar sobre lutas e superação. Sejam todos, então, muito bem-vindos a mais essa nova temporada do nosso podcast Vamos Falar de Educação, e dessa vez com uma novidade, porque vocês também vão poder nos ver pela telinha. Eu sou a Rafaela Gregório, eu sou mãe de 3 crianças e estou aqui com a Paula. Que também sou mãe de 3 crianças e sou educadora. Trabalho aqui no Colégio Logosófico da Unidade do Rio de Janeiro como coordenadora pedagógica nas turmas do infantil até o 1º ano do ensino fundamental. Mas as novidades não param por aí. Nessa temporada também a gente vai ter a oportunidade de ter convidados. Não serão em todos os episódios, mas em alguns, além de nós duas, vamos receber também outros estudantes de logosofia para falar das suas lutas e o principal, como que eles fazem para superá-las. Vamos falar sobre a luta da mãe, a luta dos pais, a luta dos filhos, do casal, o sentido superior da luta. Vamos conversar também sobre aquelas lutas que parecem insuperáveis e sobre como a gente pode, no fim de tudo isso, alcançar uma imunidade diante dessas lutas. Eu estou super animada, é um tema que mexe muito comigo, que eu adoro, como todos. E vamos lá então. Nesse primeiro episódio, a gente vai começar falando de um ensinamento de Gonzales Pecote, que é o criador da logosofia, que ele nos diz: a luta é lei da vida. Luta como lei da vida, Paula. Então, não dá para fugir da luta? Até me lembra um trecho do nosso hino nacional, né? Verás que o filho teu não foge à luta. Não dá mesmo para fugir. Eu acho que esse é um ponto assim super interessante, que a gente fica pensando que a gente vai realizar aqui um processo de evolução e que à medida que a gente vai melhorando, a gente vai tendo menos lutas, né? Eu vou te falar que eu vim estudar logosofia com esse pensamento. Eu pensava, puxa, vai ser muito melhor eu poder aprender sem precisar sofrer e enfrentar as lutas. Pois é, e aí a gente fica pensando assim, mas se a luta, ela é lei da vida, então quer dizer que durante a minha vida toda eu vou ter lutas. E é sobre esse ponto que a gente quer conversar um pouco hoje, né? É entender se ela é lei da vida. Primeiro, o que eu entendo por lutas? Porque a gente vem estudar logosofia com o conceito de luta que todo mundo tem no comum. E hoje a gente queria também apresentar um pouquinho desse conceito que a gente vem cambiando, que a gente vem modificando a partir do estudo e das nossas próprias experiências. E para você disse que chegou aqui, Rafaela, com esse conceito de que, poxa, eu vou começar a estudar, eu vou melhorar. O que fez você depois perceber que talvez não seja bem assim? É porque, na verdade, isso foi uma realidade, né? Realmente eu pude melhorar, pude aprender pelo conhecimento, mas eu percebi que, no fundo, eu tinha a ilusão de não viver mais adversidades ou não viver mais lutas, porque eu estava buscando conhecer a mim mesma e melhorar a mim mesma. E aí eu fui percebendo que eu, de fato, tinha um pensamento e até uma vontade de não viver lutas. E até uma ilusão de que a vida só seria boa
se não tivesse vivendo nenhuma luta, né? Aquela coisa do paraíso, sentada na grama, tomando água de coco e admirando o céu azul, sem nuvens, né? Então eu me percebi com essa ilusão e aí isso torna muito mais difícil viver a luta, porque além da própria luta que se apresenta, ainda tem essa reação interna por estar vivendo a luta, esse inconformismo, né? Essa inadaptabilidade às situações que vão vivendo e que são da natureza humana, né? E aqui, com esse estudo, eu comecei a perceber, então, o papel da luta como lei da vida. Porque em um único dia, quando a gente começa, a logosofia apresenta que a gente tem um mundo interno, o mundo dos pensamentos, o mundo dos sentimentos, onde a gente tem vários recursos, né, dos nossos sistemas psicológicos em funcionamento. E quando a gente começa a olhar para esse mundo interno, como a logosofia vai nos ensinando, e observar os movimentos que acontecem ali o dia todo, você vê que a luta é constante, porque o tempo todo a gente está tomando decisões. E aí é que a gente vem perceber que a luta também consiste justamente em saber quais são os pensamentos com os quais eu estou agindo em cada situação. Será que essa decisão que eu estou tomando, essa atitude que eu estou tomando, esse pensamento, esse sentimento, estão sendo gerados por mim, no controle da minha vida, da minha mente, ou estão sendo gerados por pensamentos que o tempo todo atacam esse nosso mundo interno? Eu acho que essa luta do mundo interno, ela é a primeira, a mais constante e a mais relevante da vida, né? E que é incessante também. E um ponto que eu achei bem interessante que você trouxe, Rafa, foi essa questão de falar do céu azul, que a gente fica buscando isso. Mas a própria natureza nos mostra que não é assim. E tem dias que a gente está com céu azul, tem outro que está nublado, outro sol aparece, depois se esconde. Então a gente vai percebendo que também é uma lei natural. E se ela é natural, algo tem a nos convidar. Então acho que esse ponto também foi me levando a refletir. Porque se a luta é uma coisa natural da vida, eu tenho que olhar e encarar a luta de uma outra perspectiva, que antes eu também não conseguia ver de uma forma tão tranquila, que hoje eu já consigo ver. Claro que cada luta é diferente, tem lutas que a gente sofre mais, tem outras lutas que a gente já sabe que vai viver, então a gente se prepara melhor para elas. Mas eu digo tranquila porque eu comecei a entender que isso faria parte da minha vida. Então eu já não comecei mais a querer resistir às lutas que me apareciam. E eu acho que esse é o grande ponto de reversão, assim, dentro do meu processo. Quando eu comecei a ver que a vida me convida à luta e que na luta eu posso sair sempre melhor. Eu posso aprender algo que eu ainda não sabia. E que se eu não tivesse a luta, eu não ia ter oportunidade de aprender. E aí eu comecei a observar que ali tinha um amor de todo, do Criador, né? Que me dava aquela oportunidade. E aí eu comecei a agradecer, que parece uma coisa meio assim, que louca, né? Você agradecer porque você está recebendo uma luta. Mas aí eu comecei a perceber que, puxa, cada luta me mostrava uma dificuldade que talvez eu nem sabia que eu tinha, mas naquela luta eu começava a perceber que eu tinha, e ali eu podia trabalhar com isso. Então isso é muito grandioso, né? Essa grande oportunidade que a gente tem, né? Não, exatamente. Você tocou num ponto que eu acho que é o principal, que nos faz, às vezes, negar a luta. Que é o quê? A forma com que a gente lida com essa parte de imperfeição que a gente ainda traz, né? Com o erro, com algo que eu ainda não sei fazer, com algo que eu fiz errado, que eu fiz mal, e a gente lida com o erro de uma forma muito ruim, né? Como se fosse pecado errar. Só que, na verdade, assim, não somos perfeitos. Todos nós somos seres em evolução, em constante busca por essa evolução, por essa superação de nós mesmos. Então, assim, é muito natural que a gente vá cometer erros, que a gente não vá saber fazer muitas coisas, né? Então, a gente tem que lidar com isso de uma forma mais leve também. Errei, tudo bem, não sei, fiz mal, agi de uma forma que magoou o outro, tá tudo bem. Como que eu posso melhorar, né? Eu acho que tem um ponto também que a logosofia trouxe, que me ajudou muito a mudar a forma de eu enxergar a luta, que foi a possibilidade de mudar, de ser diferente. Porque antes de eu começar a estudar logosofia, eu achava que era isso, eu sou assim. Eu sou assim. Então, se me apontarem essa característica como errada, né?
acabou pra mim, né? Porque assim, se eu sou isso, Sim. como é que eu vou fazer? Então, é quase que uma tática de sobrevivência. Você tem que ir varrendo para debaixo do pano, ocultando, né, contendo, parecendo, mas nunca conseguindo transformar internamente, porque eu não tinha esse conhecimento que hoje a logosofia me dá. Então, quando a logosofia apresenta um conhecimento e fala, olha, você é muito imperfeito ainda, tem muitas imperfeições, mas você pode mudar. Isso traz pra gente uma tranquilidade de olhar para debaixo do tapete e falar, tá bom, vamos varrer isso aqui, vamos organizar a casa e tá tudo bem, não tem problema. Então isso foi me dando essa serenidade. É claro que quando a gente está no meio da luta, vivendo a dificuldade, é difícil realmente ter essa gratidão, como você falou, né? Mas das várias lutas que a gente vai vivendo e vendo como que a gente sai delas melhor, já vem ali o pensamento, fala, você ainda vai agradecer por estar vivendo isso, né? Porque com certeza tem algo muito importante para aprender daí, né? Esse ponto da perfeição foi algo que eu também fui refletindo muito, né? Como que a nossa cultura, ela traz uma questão da perfeição. Principalmente, eu acho que a gente, enquanto mãe, né? Essa figura do que é ser mãe, a gente vai buscando tanto essa perfeição. E por isso que eu acho que a gente se frustra tanto, a gente sente assim, que a energia vai indo embora porque eu tô num ponto que eu não sou, né? E que eu acho muito legal que hoje já vem se falando tanto isso, né? Que a gente não é perfeito, que a gente pode errar. Mas eu acho que lá no fundo mesmo, a gente ainda continua nos cobrando essa perfeição. Sim. Então, por mais que eu já entendo, tá? Eu não sou perfeita, mas aquela camada lá que me exige padrão, isso, né, de cobrança continua. Ainda tá lá. E acho que quando a gente começa a chegar ali, foi num ponto que eu percebi isso conscientemente, vivendo algumas lutas, que ali, descobrindo algumas imperfeições dentro de mim, e eu olhei com esse olhar de gratidão, foi nesse momento que eu percebi que, puxa, a vida é uma oportunidade de eu melhorar. Então, para eu melhorar, eu tenho que descobrir aquilo que eu não sei. Se não sou um carro cheio de peça ruim, mas eu também não quero olhar para minhas peças, não. Eu vou andando ali, vou tentando chegar em algum lugar. Agora, quando eu olho para a peça ruim, de um lado pode ser, puxa, que ruim, né? Eu estou ali com uma peça que não está funcionando. Mas de um outro lado, eu também tenho a oportunidade de trocá-la. E quando eu troco, o meu veículo vai andar muito melhor. E aí, foi esse ponto, né, que eu acho que fez aquele clique dentro de mim, de perceber que ao olhar a minha dificuldade, que eu vou poder aprender. Se aqui é uma escola para eu aprender a vida como uma escola, é só olhando para esses pontos que eu vou conseguir me aperfeiçoar. Agora, claro que no início a gente tem que fazer o quê? Se fortalecer. E aí que eu fui vendo, eu não tenho que chegar em mim e ficar lá, opa, Paula, você não faz isso, você não faz aquilo, porque isso não vai me dar energia. Aonde que eu ganho essa energia? Percebendo o que eu tenho de bom. E foi ali também uma outra chave que eu virei. Puxa, eu tenho algumas coisas que eu já consigo fazer, ou que eu já nasci com essa facilidade. E ali eu posso colaborar com outras pessoas, me sinto feliz dessa forma. Olha, então se eu tenho essa prerrogativa, essa possibilidade, eu tenho também como pegar essa energia e usar para consertar aquilo que eu ainda não tenho, né? Não, esse ponto desses pensamentos, né, de puxa, eu não dou conta. Aí eu volto lá naquele início que eu estava falando da primeira luta, que é essa luta do mundo interno. Porque você falou também da questão da perfeição, né? Por mais que, por um lado, a gente tá já super, assim, tranquilo em falar sobre a nossa imperfeição, sobre a nossa vulnerabilidade, e tudo bem. Só que, como a Paula falou, internamente ainda existe um padrão de cobrança, ainda existe esse padrão de que o outro consegue, eu não consigo, o outro tem, eu não tenho. Então, existe tudo isso internamente em camadas muito profundas. E com a rede social, essa coisa do parecer ficou muito forte. Você pega um recorte da vida de alguém, nossa, mas a pessoa... E aí você olha pra sua, né, caótica, no meio do caos, da bagunça, da rotina, fala, gente, tem alguma coisa errada. E você fica o tempo todo se comparando e se cobrando se você não tem conhecimentos sobre essa realidade do mundo interno e do mundo mental para viver essa primeira luta que há dentro de nós mesmos. A primeira, a mais real, a mais verdadeira luta é sempre essa dentro de nós mesmos.
enfrentando esses pensamentos que querem nos jogar para baixo, nos tirar energia, nos fazer não conseguir fazer o que a gente é capaz. Pode ser que eu realmente não vá conseguir fazer aquilo como alguém faz maravilhosamente, talvez não, mas tudo bem, qual é a minha medida? E essa é a primeira luta que a gente tem que viver, né? De entender qual é a nossa medida e conseguir reunir energia suficiente para viver essa luta. Que é da nossa medida, sem se comparar com ninguém. E quando a gente consegue viver, dar passos nessa superação da nossa medida, a gente se sente muito bem, né? Muito feliz, porque a gente se sente caminhando, de fato, né? Acho que o convite da logosofia é esse, né? Que a gente possa se olhar para dentro e começar a perceber que existe todo um mundo dentro de nós. A gente falou já um pouco isso nas outras temporadas, e que vai mostrando que tem uma série de pensamentos e que são seres vivos mesmo. E isso eu fui entendendo a partir do dia a dia, da minha experiência, que a gente entra com contato, né, com o conceito, mas depois a gente vai percebendo que o pensamento, ele tem uma vontade própria. E se a gente não estiver atenta, ele leva a gente a fazer aquilo que ele quer. E aí, quando eu comecei a me dar conta disso, em simples movimentos do dia a dia, eu fui percebendo que eu estava sendo levada a fazer coisas que eu mesmo tinha me colocado um propósito contrário. Seja assim, eu quero acordar o dia e estudar, aí vem um outro pensamento de uma preocupação que às vezes é real, mas que podia ser resolvida em outro momento. Mas ele aparece naquele momento, aí você às vezes não consegue realizar aquilo que você tinha se predisposto a fazer. Então isso é tão interessante que a gente vai vendo que realmente a vida é uma luta constante. E qual é a luta? Qual o pensamento que vai vencer, né? A gente já viu, assim, tem várias histórias, várias parábolas e lendas, né? Que fala que, às vezes, a gente tem feras dentro da gente, qual que a gente alimenta mais é aquela que vai sobreviver. E eu percebo que os pensamentos também são nesse sentido. E qual é o alimento do pensamento? É ação. Quando eu dou atenção para ele, jogo luz, ele vai para a realização, ele vai ganhando energia, né? Porque ele está lá como um conselheiro da minha mente, ele quer acordar e para eu realizar aquilo ali. Se eu começo a dar atenção no outro pensamento que eu preciso realizar, aí tudo vai cambiando também. Essa é a grande chave também da gente entender o que eu quero fazer. De início vai ser muito difícil, porque eu não tenho aquele pensamento conquistado, né? Ir para academia, para mim, né, é uma dificuldade, assim, não é uma coisa que eu faço, ai, que legal, vou para academia, amo fazer isso. Mas se eu tenho que convocar ali dentro de mim, qual a importância, né? Eu preciso fazer exercício para o meu físico, para a minha saúde ser melhor, principalmente quando eu estiver mais velha, que aí realmente o exercício anterior vai me fazer chegar lá com uma condição melhor, para poder andar melhor. Então a gente vai trazendo estímulos para que aquilo ganhe força, mas de início você vai andar devagar, assim, às vezes não vai querer acordar para ir para academia, mas depois você vai ver que aquele pensamento ganhou força e sozinho você não precisa nem gastar tanta energia, e aí deixa de ser o quê? Uma luta, né? Porque você já venceu. Não, e é interessante porque Pecote vai nos ensinando a criar esses pensamentos próprios. E ele traz uma imagem que, mais uma vez, né, pode parecer apenas uma analogia ou pode ser muito real, que é a gente ir construindo os nossos soldados do bem, os soldados que vão defender a nossa vontade, porque a gente o tempo todo é atacado por pensamentos que nos levam a agir, como a Paula já trouxe exemplos, tirando a gente dos propósitos, sabe assim? A gente quer realizar, a gente tem sonhos, a gente tem objetivos, a gente tem bons propósitos, e quando a gente vê, não realizou os sonhos, se aproximou para conversar de alguém cheio de boa intenção para se entender e saiu brigado. O que aconteceu? Estavam os dois ali querendo se entender e saíram mais, né, com um conflito ainda pior. Então a gente vai sendo afastado do que a gente quer. E aí um outro ponto que eu acho importante também é a gente, assim, por desconhecimento do mundo interno, por desconhecimento da realidade, dessa autonomia dos pensamentos, a gente começou a enxergar a luta fora da gente. E aí é o grande perigo. Porque a gente, ao invés de entender que a verdadeira luta é essa interna, que cada um tem que travar com os próprios pensamentos, a gente começou a enxergar que o outro era o inimigo. A gente começou a querer lutar contra o outro. Então, se eu estou irritada, é porque o outro me irritou. Se eu não estou conseguindo fazer, é porque o outro não está me deixando fazer, né? E aí a gente se perdeu. E, na verdade,
isso é a maior estratégia do mal para reinar, né? Separar. Sendo que os seres humanos foram postos no mundo justamente para que a gente pudesse se ajudar nessa luta, né? Uma colaboração mútua nessa luta que todos nós precisamos enfrentar, mas é a luta interna. Então, se eu estou aqui com a Paula, que a gente possa sempre se ajudar uma a outra a superar as dificuldades que nós temos. Ninguém é perfeito. Eu vou ter dificuldade, ela, todos nós vamos ter. Então, que a gente possa estar sempre prontos para colocar os grandes sentimentos, né, os nobres sentimentos, a serviço desse verdadeiro ideal de superação. Aí vem a luta e a superação, né? Porque a luta existe para que a gente supere ela, né? Sim. Nesse aspecto, eu acho assim bem interessante, porque a gente fala dessa luta como um convite também a gente se olhar. Às vezes também o outro incorre em falhas, às vezes você pouco tem a ver com aquela luta que você foi colocada, mas de alguma forma, por que você é colocada ali? Então eu já refleti em situações que não tinha muito a ver comigo ali não, mas eu estava vivendo aquilo ali. Esbarra em Será você, que eu então tem tenho algo, alguma né? coisa a ajudar? Porque Sim. às vezes também a gente fica numa inatividade. Sim. Mas de repente eu posso levar um elemento para uma outra pessoa que colabore e que faça com que aquelas duas pessoas se unam ou vejam a situação de uma outra forma. Então a gente sempre tem um ponto a analisar. Talvez eu também não precise falar, mas aquilo ali me serve como um aprendizado. Será que de alguma forma eu não faço alguma coisa daquilo e aí eu posso olhar? Então acho que toda luta ela te leva realmente a observar algo de interno. E quando a gente joga essa lupa para dentro, né, a gente tem essa oportunidade da gente se superar, de ver algum aspecto que eu posso ser mais luz e que antes eram sombras dentro de mim, que estava numa parte inconsciente. Agora, estar no inconsciente não quer dizer que não exista dentro da gente, que é esse ideal de perfeição, que é o medo do errar, quantas coisas que estão ali, a questão de ser aceito. Então, a gente vai percebendo que toca lá no meu inconsciente, mas eu não sabia. Por que está me incomodando tanto? Porque eu estou com medo. E aí a gente não consegue atuar de uma forma diferente. Mas quando eu começo a colocar luz, aí eu começo a perceber, então era isso que está me incomodando, Não, isso né? é muito legal, porque, por exemplo, o que você falou que às vezes, de fato, a causa da luta pode não estar em você, pode realmente, né, o outro estar manifestando um pensamento muito ruim e isso estar te afetando de forma passivamente, digamos assim. Mas até isso é uma oportunidade de olhar, porque se eu tô sofrendo, se tá me botando para baixo, é porque eu ainda não consegui criar o meu exército de defesa, né? Então é uma oportunidade também de levantar esses muros, assim, dessas defesas mentais, que é o que a gente vai fechar a temporada falando, para ir alcançando essa imunidade. É claro que tem um longo caminho, né? A gente aqui tá trilhando esse processo, mas é muito lindo saber que existe um caminho, né? Que é o que a gente vem aprendendo na logosofia, né? Esse caminho de ir conhecendo o mundo interno, conhecendo os pensamentos, criando pensamentos próprios e podendo também, depois que a gente aprende, ajudar e levar esse bem, porque o outro também que fez o mal, ele não quer fazer o mal. Ele está fazendo mal porque ele também desconhece a realidade própria e a realidade dos pensamentos. Então, assim, o convite da logosofia, né, que é muito lindo que ela nos faz, é que a gente possa primeiro realizar esse bem dentro de nós mesmos, para que a gente seja, então, um fator de bem onde é que a gente passe, levando esses pensamentos. E quando eu falo em fazer o bem também, não é necessariamente algo grandioso, no sentido externo, né, de ir para algum lugar, de fazer, de acabar com isso, acabar com aquilo. É fazer o bem nesse mundo mental, ajudando em cada ambiente que eu vá, fazendo, né, com que a minha presença seja uma presença grata, que harmonize os ambientes, ajudando a levar uma palavra de bem para alguém que está sofrendo, ajudando a levar uma palavra que concilie uma situação que esteja em conflito. Então, isso tudo a gente vai encontrando formas de fazer esse bem dentro da nossa medida, né? Com certeza. E nesse aspecto que você trouxe, tem algo assim bem interessante que o autor da logosofia fala, que é sobre não se deixar molestar, né? Que a gente não se incomode tanto com aquilo que os outros nos falam, porque às vezes também não tem tanto a ver com a gente, mas mais com o estado que o outro está. E aí tudo passa a ser visto numa outra perspectiva, porque às vezes a gente deixa o nosso dia se acabar por causa de uma palavra que veio atravessada, que de repente não foi a melhor palavra que a pessoa usou, a forma como a pessoa falou. E aí a gente tem a possibilidade de olhar para dentro e falar assim, quem é dono do meu mundo interno? Como é que uma pessoa vai
e joga uma coisinha que às vezes ela nem sabe, porque tem umas vezes que vem com o objetivo de deixar chateada, e outras não, a pessoa falou e nem sabe o que ela está falando ali. Mas mesmo assim, a gente vai para esse lugar. Então foi um ponto que eu venho tentando sempre, né? Óbvio que já não é uma conquista que eu tenho, né? Mas que hoje já estou bem melhor de poder olhar para dentro de mim e acalmar esse meu ser, né? Vendo, será que alguma coisa que a pessoa falou realmente faz sentido? Mesmo que tenha sido num tom ruim, mas algo que eu preciso rever dentro da minha conduta, que bom. Então, se tem, eu vou tentar trabalhar isso aqui. Se não, se tem mais a ver com o estado do outro, é relevar, Sim. é entender que também aquele outro depois vai ter oportunidade. E se eu tiver também essa oportunidade de falar para ele, que eu possa também levar esse elemento. Então, acho que tudo isso vai nos levando para um estado de um pouco mais de atenção interna, porque tudo parte do meu centro. Senão a nossa vida fica fora e aí a gente não tem controle nenhum. Mas quando a gente está centrada dentro de nós, a gente consegue observar todas as ações desses pensamentos e aí a gente vê a luta, a gente enxerga a luta. Que eu acho que esse é um ponto também. Quantas lutas que a gente vive e que a gente não enxerga, que eu nem sei que aquilo ali é uma luta, né? Não, e você falou essa questão do outro também, é importante, porque a gente falou do erro, da gente olhar pra gente e ter muita tolerância com essa nossa imperfeição. E à medida em que a gente vai aceitando a nossa imperfeição e aceitando olhar para essas peças ali do carro que não funcionam tão bem, a gente naturalmente passa a ter muito mais tolerância com o outro. E a entender a realidade do outro, porque você olha para si mesmo e fala, puxa, eu vivo lutas duras nessa superação de mim mesma, então o outro também deve estar vivendo. E essa bondade que vai surgindo, né, do coração, essa tolerância, essa busca por uma verdadeira amizade, irmandade, colaboração, vai também favorecendo a própria luta do outro, porque o outro já está sofrendo, não precisa de mais peso do meu julgamento, da minha reação, em cima da luta que o outro, né, que está enfrentando. Então é todo um processo assim muito bonito, né? E aí, para a gente já encaminhando para o final, Paula, só fechar falando dos conceitos, né? A logosofia, um dos primeiros pontos assim que ela nos convida é uma revisão completa de conceitos. Então aqui a gente está revendo o conceito de luta, né? E que está muito associado ao conceito de vida. A gente já falou nas outras temporadas, mas é o seguinte, para a logosofia, a vida humana, ela não é só essa vida material. Ela é uma vida que ela abarca uma existência eterna. Então, tudo que a gente faz nessa vida, a gente vai herdando a nós mesmos ao longo das várias etapas de existência, né? Então, a gente entender que todo o objetivo da vida humana é justamente essa superação interna. E não é superar em um aspecto, eu vou superar, né, a minha convivência com a minha família, eu vou superar no meu relacionamento no trabalho, eu vou me superar profissionalmente. Tudo isso faz parte de uma superação integral, que é o que a gente vai falar no segundo episódio, e que tem a ver com a vida. A vida humana está vivendo essa experiência terrena para aprender, evoluir e fazer o bem, servir. É sobre isso a vida. E quando a gente olha para a vida, quando a gente tem consciência de que a vida é isso, as lutas também ganham outro sabor. Porque se a vida é isso, cada luta é uma oportunidade de viver e não simplesmente de parecer, né? Então agora, para a gente encerrar, Paula, o que você gostaria de deixar aí? Eu reforço essa ideia de que realmente a luta é esse convite que a vida nos faz para a atividade, senão a gente viveria numa eterna passividade. A gente ia ficar sempre fazendo o mesmo. Mas exatamente porque tem as lutas que a gente começa a ver a vida num outro movimento, a gente dá movimento à vida. E se não tem movimento, a gente não está vivo. E quantas vezes que a gente se sente assim, né? Que a gente vai vivendo e parece que a gente está morto ali no nosso dia a dia. Então, a luta passa a ser esse grande chamado divino para mostrar, olha, a sua vida tem importância. Você tem que se mover, porque quando você se mover, você não vai só descobrir suas imperfeições. Você vai começar a perceber uma fortaleza interna. E foi isso que eu fui descobrindo também, que eu tenho uma missão de estar aqui. Que a minha vida, ela tem uma importância de ser. E que a minha pessoa também faz uma diferença no mundo. Todos nós fazemos uma diferença no mundo. E aí vem a valentia. Eu quero viver. Pode ser difícil essa luta, mas eu quero viver. E aí
tudo muda, porque quando você toca lá na sua vontade, lá move todos os seus centros energéticos e a gente começa a sentir que tudo vibra. E aí a gente vive com alegria, mesmo na dor. Eu acho que isso é o mais bonito que eu aprendi na logosofia, a perceber que ali na lágrima tem um produto da minha vida saindo e que aquilo ali é puro amor do meu ser, que vai reconhecendo às vezes que eu ainda não tenho capacidade de vencer todas as lutas, mas que se eu quiser, eu vou conseguir. E à medida que eu vou conseguindo, isso me dá realmente uma certeza que tudo tem um propósito de existir. Então, a luta ser a lei da vida mostra que nós temos aqui algo para viver. E aí fica o convite, né, para cada um de nós olhar para dentro e perceber qual será que é o convite que a minha vida me faz. O que faz o meu coração pulsar? Porque aí, com certeza, esse sabor da luta vai ser totalmente diferente. Mas no próximo episódio, a gente vai falar sobre a superação. Muito bom. Tchau, até o próximo. Tchau, tchau.